Estava lembrando hoje que há anos atrás tivemos um chamado de São Paulo. O presbitério lá em São Paulo estava com uma preocupação muito grande, porque um dos pastores estava dizendo algo que estava preocupando todos os demais. Esse pastor estava dizendo que na Bíblia não tem nada claro a respeito do propósito eterno de Deus. Que não existe isso, que isso era uma invenção nossa. E isso causou um grande constrangimento entre os irmãos. Meio sem saber o que fazer, isso foi há muitos anos atrás. Toda essa questão de estar ajudando outros presbitérios era uma questão ainda nova. A gente ficou meio assustado, chamamos o Ivan Baker e pedimos para o Ivan ir até São Paulo para nos ajudar. Chegando lá em São Paulo, com o Ivan, tivemos 2 dias revisando sobre o propósito eterno. Interessante é que o pastor que havia feito questionamento, ele já estava tão firmado na sua posição que nem quis estar nessas conversas. E não esteve conosco. Mas ao final, depois de 2 dias de revisão, nós estávamos muito felizes e agradecendo a Deus, porque aquele irmão tinha levantado aquela dúvida e aquilo tinha nos dado a oportunidade de mais uma vez sentarmos em oração diante da palavra, examinando as Escrituras e deixando o nosso coração ser cheio com a verdade do Senhor. Foi uma bênção para nós. Ele depois não aproveitou aquilo, tomou um outro rumo, ele não estava na reunião, mas nós fomos muito abençoados por aquela revisão. Poucas coisas bem aprendidas, para ser bem aprendidas, bem repetidas. Qual é o propósito eterno de Deus, queridos? Agora todo mundo junto. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Tem surgido algumas variantes. Os irmãos lá em Porto Alegre, há muitos anos, dizem que Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Bem, é uma frase boa, pensamos que está correta, não tem nada de incorreto na frase. Não há erro, não vemos nenhum erro nessa frase. Nós não estamos usando, quero explicar rapidinho, por que não usamos. 3 motivos por que não usamos essa frase dessa forma. Primeiro, porque tudo que Deus faz é para a sua glória. Não há coisa feita pelo Senhor que não seja para a sua glória, para a glória dele. A primeira parte, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, é uma parte indispensável por causa dos desvios da teologia moderna. Nós precisamos desse aclaramento. Esse complemento nos parece que não é necessário para aclarar o propósito de Deus. O segundo motivo é que para nós é óbvio que Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Nos parece que é óbvio e não nos parece necessário colocar o que é óbvio. Por exemplo, há outras coisas que são óbvias. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para seu inteiro agrado, para revelar seu amor. Se nós formos colocar todos os óbvios aí, nós vamos ter uma frase interminável. Então vamos ficar só com uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E também o terceiro motivo é que nós não queremos que alguém entenda mal ao ouvir uma frase assim, pensando que, recebendo a ideia, de alguma maneira, de que se Deus não tivesse essa família, Deus não teria glória. Deus projetou essa família. Deus quer essa família. Mas Deus nunca precisou dessa família. Deus Pai, Filho e Espírito Santo
são eternamente suficientes em si mesmos. Eu penso que essa é uma das coisas mais preciosas da teologia dos puritanos, é essa visão de um Deus pleno, suficiente em si mesmo. Deus não tem necessidade. Tudo que Deus faz por amor. Deus é glorioso em si mesmo. E seria eternamente glorioso se não tivesse criado universo nenhum, se não tivesse feito mundo nenhum, se não tivesse tido projeto nenhum. Deus é cheio de glória. Uma outra coisinha para dizer aqui é que o assunto de ontem é assim, do Evangevaldo, ele é quase o mesmo assunto que nós temos que falar hoje. Por quê? Porque o que é santificação? Se não é se tornar semelhante a Jesus. E o que é se tornar semelhante a Jesus, se não plena santificação? Agora, o foco da nossa revisão vai estar nessa expressão, semelhantes a Jesus. Não temos tempo aqui de fazer a abordagem dos 3 itens. Uma família. Em algum momento nessas revisões devemos ter um tempo para falar sobre a unidade da igreja. Muitos filhos. Nos parece que uma família, unidade na igreja e muitos filhos são decorrentes de uma maturidade à imagem de Jesus. O foco principal nessa noite é essa transformação à imagem de Cristo. Gostaria de fazer essa revisão, amados, através de algumas perguntinhas. Vamos fazer 7 perguntas. Há anos atrás eu comecei a reparar que cada texto no Novo Testamento que fala sobre o propósito eterno, cada um desses textos tem um enfoque diferente. Traz uma verdade única que não aparece nos outros textos. E o conjunto desses textos que nos dá uma visão completa a respeito do propósito eterno. O que nós vamos fazer? Nós vamos penetrar nesses 7 textos através de perguntas. E vamos ver como é que os irmãos estão, se os irmãos estão afiados aí para responder as perguntas. Porque antes de responder eu vou dar um tempinho. Cada pergunta tem um versículo bíblico que responde essa pergunta e traz a resposta clara. Amém? Vamos entrando então nessa revisão através dessas perguntas. A primeira: onde e quando nasceu o propósito eterno de Deus? Onde e quando nasceu o propósito eterno de Deus? Qual é o versículo bíblico que responde essa pergunta? Efésios 1:4. Amém. A turma está afiada. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Esse texto responde essa pergunta. Onde? No coração de Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Qual a importância de saber, de ver claramente essas duas coisas? Ora, amados, quando nós entendemos que esse propósito nasceu antes da fundação do mundo, aí já estamos, só com esta resposta, estamos liberados da confusão teológica que existe a respeito desse assunto. Qual é a confusão? Qual é o problema da igreja moderna em relação a esse tema? A igreja vê um Deus que tem um propósito: salvar a humanidade. Ora, se o propósito de Deus
fosse, porventura, salvar a humanidade, então esse Deus é muito estranho. Porque antes da fundação do mundo, ele queria salvar a humanidade. Então Deus precisava do pecado para cumprir seu propósito. Então quando Deus disse para Adão, Adão, não come. Lá no fundo Deus pensava, vê se come. Vê se come, porque se você não comer, eu não vou poder cumprir meu propósito. Porque meu propósito é salvar a humanidade. Não. Deus não queria ser salvador. Deus é salvador. Mas não era seu propósito eterno. Deus quis, quer e sempre esteve em seu coração ser pai. Deus quer ser pai. Como o homem se perdeu, então Deus precisou primeiro salvar o homem para trazê-lo depois a uma posição de filho. Mas o propósito de Deus não começou na queda e nem mudou por causa da queda. O propósito de Deus começou antes da fundação do mundo. E Ele queria uma família. Uma família santa. Uma família perfeita como Ele é perfeito. Também é muito importante meditarmos. A revelação maior é de que esse propósito nasceu no coração de Deus. Isto é motivo de pedirmos revelação ao Senhor. Temos que saber a diferença entre ter esse negócio numa apostilinha e ter isso como revelação. Ontem Evangevaldo nos falava de como isso pode se tornar uma teologia. Uma teologia que pode ser vazia, amados. Eu lembro há anos atrás do Ivan dizendo, pobres de nós, no dia em que o propósito eterno se tornar um tema de uma apostila. Pobres de nós. O que vai nos livrar disso é a revelação no nosso interior de que nosso Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não é uma mecânica de igreja. Somente a revelação disto, a revelação que tomar meu coração desta verdade, vai me livrar de uma vida sem sentido. As pessoas precisam do Evangelho não é só porque estão indo para a condenação. As pessoas precisam do Evangelho para que a vida delas se torne com sentido. Como pode um homem viver 20, 30, 40, 50 anos? Eu quando olho um incrédulo que tem 50 anos, 60, eu digo, como pôde? Como conseguiu viver até hoje? Uma vida onde você não sabe de onde você veio, para que você está aqui, para onde você vai, isso é um perdido. Vida sem sentido. Vida sem propósito. E o mais triste é ver a igreja cheia de gente que vive assim. Não tem um propósito governando a sua vida. E quando o propósito de Deus não nos governa, nosso coração fabrica propósitos. Porque as pessoas fazem o que fazem? Porque o homem quer encontrar um sentido na sua vida. Porque os homens andam atrás da fama, andam atrás de posição. Por quê? Porque querem encontrar um sentido para viver. Alguns poucos alcançam fama. Depois há uma multidão que vai atrás de subsistir da fama desse. Imitam os artistas para tentar
encontrar na sua vida um pouquinho do sentido que ele pensa que o outro alcançou, porque o outro agora é famoso. Vidas sem propósito. Alguns não entram nessa. Tem um propósito mais simples: ter filhos, criar seus filhos, ver seus filhos crescendo. A pergunta que tem que se fazer é: para quê? Para quê? A grande maioria da nossa raça vive assim. Trabalha hoje para ter o que comer, para poder continuar vivendo, para poder continuar trabalhando, para ter o que comer, para poder continuar vivendo, para poder continuar trabalhando, para ter o que comer. Um círculo vazio, morto. Amados, fomos chamados antes da fundação do mundo para sermos filhos do Altíssimo. Que o propósito de Deus inunde nossos corações de propósito. O propósito de Deus vai tirar nossas vidas dessa morte disfarçada de vida. Segunda pergunta: qual a garantia de que esse propósito vai se cumprir? Um projeto é um negócio complicado, um projeto dá trabalho, um projeto envolve riscos. Todo homem empreendedor, todo empresário desta vida, ele sabe que qualquer coisa que ele vai começar tem riscos. E o propósito de Deus? Tem riscos ou está garantido? O que dá garantia ao propósito eterno de Deus? Qual é o texto? Esse vocês não vão saber, não está em nenhuma das nossas catequeses. Alguém já está falando aqui. Hebreus? Vocês também. Hebreus 6, está na catequese esse? Viu como eu estou ruim de catequese? Eu sei o texto, que é o que importa. Que diz lá? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com... A coisa era tão séria que Deus diz: bom, aqui agora eu vou jurar. E Deus jurou. E disse: aqui está a garantia, eu não mudo e eu juro. Onde é que está esse juramento? O texto de Hebreus não diz onde é que está esse juramento. Em lugar nenhum diz onde é que está esse juramento. Eu quero sugerir. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo? O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Aleluia. Pouquíssimas coisas são absolutamente certas. Eu não sei se eu vou sair vivo daqui hoje. Não é absolutamente certo. Poucas coisas são absolutamente confiáveis. A mais confiável de todas é: Deus vai cumprir com seu propósito. Não tem diabo, não tem mundo, não tem carne, não tem religião, não tem quem possa impedir que Deus cumpra o seu propósito. Uma coisa é certa, amados:
Deus vai ter uma igreja pura, perfeita, sem mancha e sem mácula. Deus vai ficar feliz. No fim, Satanás vai estar envergonhado. Deus vai estar alegre, satisfeito. Deus vai ser satisfeito. Disso não há dúvida. Não vai haver mais rebelião. Não vai haver mais coração enganoso. Não vai haver pecado. Não vai haver carne. Portanto, não vai haver perplexidade. Não vai haver enfermidade. Não vai haver morte. Não vai haver lágrima. Isso é certo. O que nós precisamos nos esforçar para que também seja certo é que nós estejamos lá participando. Isso não é absolutamente certo. É necessário que nós estejamos dia após dia confirmando a fé e a entrega ao nosso Senhor Jesus. O que te parece? Não é pequena, insignificante essa vidinha aqui embaixo? Que deleite ontem ouvindo o Evangelvaldo e vendo na vida desse amado como nada daqui faz sentido para ele. Para você faz sentido? Amados, essa vidinha aqui vai passar. Vai passar. Está passando. Nós atentamos nas coisas que não se veem, não nas que se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Terceira pergunta. Qual é o atributo de Deus? A pergunta aqui é um pouquinho mais longa. Qual o atributo de Deus que atua sobre a nossa vida diária da forma mais maravilhosa, incompreensível, milagrosa, e exigindo-nos a cada dia a mais constante fé e confiança? Tem um atributo de Deus. O atributo de Deus que garante o propósito eterno é a sua imutabilidade. Mas tem um atributo de Deus que vai operar todos os dias na nossa vida. Todos os dias. E é talvez o que mais exija de nós a fé. Qual é? Qual é o texto? É isso mesmo. A palavra está certa. Qual é o versículo? Irmãos, pense no seguinte. Vou tentar ajudar vocês a descobrir o texto. Vou perguntar de novo. Qual é o atributo de Deus que atua todos os dias na nossa vida de uma forma maravilhosa e que exige-nos a mais constante fé e confiança nele em relação a esse propósito? Eu não soube fazer a pergunta, né? Eu estou imaginando que a pergunta está muito complicada. Um irmão aqui já citou o texto. Há uns anos atrás, alguns irmãos nos metemos a ser empresário, quisemos fazer um empreendimento, umas construções. Todos que entraram ali naquele negócio perderam dinheiro. Aí fomos chamar um irmão que entendia do negócio. Irmão, o que aconteceu aqui? Ele disse: vocês são uma cambada de amador.
São todos amadores, por isso não deu certo. Sim, mas o que é a diferença de um amador para um empresário entendido? Ele me disse, é muito simples. Um empresário experiente, que tem sucesso, e esse irmão que estava falando comigo é um empresário de muito sucesso, disse, o empresário, ele sabe, primeiro, que ele está sempre correndo riscos. Segundo, ele prevê. Ele prevê as dificuldades que ele vai enfrentar e já se precaver de como vai fazer para enfrentar essas dificuldades. Se um homem tem um projeto, ele não pode sonhar. O problema de vocês é que vocês sonharam, que era assim, fazer assim, e o resultado acabou em lucro. Não é assim. A coisa não funciona assim. Pois bem, amados, um empresário experiente, precavido, sabe o que fazer com as dificuldades que aparecem. E Deus? Deus é o único empresário que faz uma coisa que empresário nenhum do mundo pode fazer. O que Deus faz? Transforma todas as dificuldades em bênção. As dificuldades para Deus não são um empecilho que ele tem que vencer. As dificuldades que não são de Deus, que são nossas, nós pensamos que estamos em dificuldade, Deus não está em dificuldade. E as nossas dificuldades, Deus diz assim, que bom. Mas aquela dificuldade também, Senhor, é aquela. Como? Tal é a soberania de Deus, que Ele pode dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há uma coisa que vai ser contrária. Não há nada que venha contra o projeto de Deus. Deus diz assim, eu uso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que empresário é esse? Que projetista é esse? Que Deus tremendo que temos. E nós ali, ai Deus, isso aqui, ai Deus. E Deus tranquilo. A única coisa que Deus diz, aproveita. Foi tão doloroso para mim permitir você entrar nessa dificuldade. Aproveite. Amados, isso requer fé. Fé. A revelação do propósito eterno é fundamental para que tenhamos esta fé. Maior fé não é a que vence as dificuldades. A maior fé é a que nas dificuldades confia. A maior fé não é a que derrota os empecilhos. A maior fé é aquela que no meio dos empecilhos crê. Crê. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho crido. Quarta pergunta. Aqui nós vamos navegar dentro da pregação de ontem. Romanos 8, 28 a 29. Amados,
Temos essa revelação? Ou temos uma teologia? O que você tem dentro de você? Uma teologia ou uma revelação da parte de Deus? Talvez o próximo ponto vai nos ajudar a entender como estamos. Podemos avaliar se temos uma teologia ou uma revelação de maneira muito simples e prática. A quarta pergunta vai nos ajudar. O que ocorre? O que ocorre no coração? Como é que fica o coração daquele que teve revelação? Como ele fica? Como ele se vê? Como se manifesta o coração daquele que teve revelação? Qual é o texto? Tem um texto escrito por um homem que estava inundado de revelação. E ele falou desse assunto. E ele falou como é que ele estava. Vamos abrir. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Alguém tinha questionado Paulo, provavelmente. Alguém tinha mandado perguntar, esse homem fala em perfeição, perfeição, perfeição. Por acaso ele sabe que ele não é perfeito? Ou quer que eu faça uma lista dos defeitos dele? Eu posso mandar uma carta para ele com os defeitos que eu já vi nele. Provavelmente alguém atiçou Paulo com esse questionamento. E Paulo, talvez morava em Filipe esse sujeito. Porque Paulo diz assim aqui, versículo 12: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Algumas traduções em português dizem aquilo para conquistar aquilo para o que também fui preso. Preso. Assim é o coração daquele que teve revelação. Preso. Paulo se considerava algemado. Paulo tinha algemas. O nome dessas algemas era o propósito eterno de Deus. Aquilo se tornou a razão de ser da vida de Paulo. Quando somos novos na fé, temos muitas perguntas. Sou salvo ou não sou salvo? Chegamos na igreja e nos perguntamos, sou aceito ou não sou aceito? Sou útil ou não sou útil? Tenho o Espírito Santo ou não tenho o Espírito Santo? Sou capaz ou não sou capaz? São perguntas cabíveis, necessárias, importantes. Mas devem ficar para trás, amados. A pergunta que deve estar na nossa mente é aquela que Evangevaldo tanto falou aqui ontem à noite. Estou mais parecido com Cristo? Através dos anos, o Espírito Santo tem atuado na minha vida de tal maneira que eu estou mais parecido com o Senhor? Ontem ele nos deu uma sugestão fantástica. Eu acho que é a melhor de todas. Sai perguntando em volta. Pergunta para a esposa. Pergunta para os discípulos. Eu vou orar um mês ainda antes de perguntar para a minha esposa.
Vou ficar um mês dando uma melhoradinha para poder ter uma resposta melhor. Mas ontem pela manhã eu estava orando sobre isso. E Deus me falou assim: fala para os irmãos que tem um mapa da mina. Existe um mapa da mina. Qual é o mapa da mina? É muito simples. Qual é o mapa da mina? Se o propósito é ser semelhante a Cristo, o mapa da mina é Cristo. Como diz nossa catequese lá? Ser mansos e humildes como Jesus. Vamos olhar para as coisas que as Escrituras nos falam que temos que ser como Jesus. E podemos nós mesmos, em oração, fazer frequentemente essa avaliação. Por exemplo, ser santo como Jesus. A palavra santidade envolve muitas coisas. Mas aquela que Deus nos falou muito forte ontem à noite foi a separação do mundo. Estarmos apartados do mundo. Não sermos amigos do mundo. Posso fazer algumas perguntas para mim mesmo? Eu vou citar aqui rapidinho as perguntas. Não se preocupe em copiar. Ontem o Evangevaldo pregou mais ou menos umas 5 pregações em uma. Eu vou precisar de mais ou menos 1 ano para mastigar, mais 2 anos para engolir. Mas eu não anotei nada, porque hoje nós temos os benditos DVDs aí, e eu vou andar com o meu MP3 aqui no ouvido, e vou ouvir muito o que o Mário falou, o que o Evangevaldo falou. Apenas solto aqui como sugestão. Eu estou mais separado, mais desapegado do mundo hoje, do que ontem, o ano passado, 10 anos atrás. Eu estou mais desapegado do dinheiro. Como é que eu olhava a minha conta bancária há 10 anos atrás e como eu olho a minha conta bancária hoje? Os entretenimentos desse mundo, e vamos falar dos entretenimentos lícitos. Os entretenimentos me trazem hoje menos alegria. Me trazem menos interesse do que antes. Os entretenimentos lícitos que estão ao meu redor estão perdendo o poder de atração sobre mim? Ou eu ainda preciso muito deles? O sacrifício das comodidades. Tem problema nenhum com comodidade, viu? Paulo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O problema, amados, é que o apego à comodidade impede o sacrifício. O sacrifício, sacrificar as comodidades hoje, é mais fácil ou mais difícil do que antes? Eu estou nessa de que eu estou ficando velho e está mais difícil. O envelhecimento pode se tornar uma desculpa para mascarar o apego à comodidade. Não é o envelhecimento que anda atrás de comodidade, é a carne. A carne que ama a comodidade. É mais fácil ou mais difícil para mim hoje fazer o sacrifício que tenho que fazer pelo Evangelho? O pecado me dá mais nojo? Tenho mais asco do pecado do que a princípio tinha? A vaidade desse mundo me é mais incômoda? Eu sinto arrepios quando vejo as coisas vãs dessa vida. Outro ponto da nossa catequese: pregar ao mundo como Jesus.
Comece a fazer essa perguntinha para você. Tenho mais compaixão pelos perdidos hoje do que a princípio? Ou tinha mais compaixão e hoje tenho menos? Aproveito mais as oportunidades ou me acomodei? Estou contente que tenho 2 ou 3 discípulos, eu já sou líder, já sou pastor, tá bom? Ou tenho uma compaixão crescente pelos que se perdem? A urgência me ajudou a vencer o medo e a vergonha? Estou mais parecido com Cristo ao pregar ao mundo? Outra coisa de nossa catequese: ser mansos e humildes como Jesus. Como eu estou nisso? Eu estou mais manso e mais humilde? Vejam bem, amados, Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí começa o segredo. Se Jesus fala que ele era manso e humilde de coração, é porque existe uma humildade e uma mansidão que não são de coração. A carne é especialista em forjar humildade. Aliás, vou dizer para vocês assim, bem cruamente, nós sabemos muito bem o que temos que dizer ou não dizer para parecer humildes. E saber isso e viver disso nos afasta da humildade. Essa humildade que não é de coração, que não é de Jesus, é capaz de me fazer calar quando eu tenho que falar. É capaz de me fazer concordar quando eu preciso discordar. Manso e humilde de coração, não de fachada. Manso. Uma perguntinha. É mais fácil eu me submeter hoje do que antes? Ou é mais difícil para mim me submeter? Porque mansidão e submissão, irmão, queridos, são irmãs gêmeas. Alguns se submetem, até que começam a ver um montão de defeito nas pessoas a quem eles se submetem. Aí não submetem mais. Significa, sabe o quê? Que sua submissão não era fruto da mansidão, era fruto da ilusão. Tinha ilusão de que esse homem é perfeito. Comecei a descobrir que não é perfeito. Não me submeto mais. Tua submissão não é fruto, nesse caso, de Cristo. Ou por acaso, Cristo não sabia que José e Maria eram extremamente imperfeitos e não se sujeitou a eles, porque era manso de coração. Humilde. Humilde de coração. Pergunta. Eu estou descobrindo, já descobri, estou descobrindo, está muito patente, muito claro para mim, quão terrena, animal e demoníaca é a minha preocupação com minha imagem? Não é a preocupação com a imagem, filha direta de Lúcifer, e a razão que levou Saul a amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus?
esta inclinação da minha carne, eu estou aprendendo a abominá-la, freá-la, emudecê-la, calá-la, colocá-la debaixo de grilhões. O que quis Lúcifer? Lúcifer, no nosso ensino, dizemos que ele quis mandar. Mas não foi só isso. Lúcifer não quis apenas independência e governo. Lúcifer quis glória. Glória. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veneno de Lúcifer na nossa carne. Abominamos. Aprendemos quanto Cristo é diferente disto. Aprendemos com Cristo que a única razão de motivo de vida deve ser agradar o Pai. Aprendemos como é tola a glória dos homens. Amados, os que falam mal de nós, são tolos, porque eles não sabem que muitas vezes o que fazemos é na melhor boa intenção. E os que falam bem de nós também são, porque não sabem o quanto ruim nós somos. Quem quer a glória dos homens? No fim, vai ter uma só palavra, a de Deus. Deus vai declarar o que fomos e o que deixamos de ser nesta vida. E ter a aprovação do Pai era a razão de vida de Jesus, que o levou à morte. E deve ser a razão de nossa vida. Onde cabe aí preocupação com imagem? Amar como Jesus amou. Ai, ai, ai. Se for pegar todos os evangelhos, vamos passar a noite toda falando. Então vamos ficar só com 1 Coríntios 13, que nos explica como é que foi que Jesus amou, porque dá a definição mais cabal e completa do amor. Eu sou mais paciente do que antes. Eu sei esperar mais, sofrer mais do que antes? Ou ainda me exaspero igual ou mais que antes? Eu estou vencendo a tendência demoníaca de contar vantagens? Ou continuo me ufanando? Porque o amor não se ufana, e se ufanar, queridos, não é nada mais, nada menos do que contar vantagens. Alardear minhas virtudes. Alardear meus feitos. Estou vencendo isso? Essa tendência demoníaca, animal, imunda? Eu me ensoberbeço ou me vejo cada vez mais inferior a meus irmãos? Se me parece aos meus olhos que alguém está sendo superior a mim, me alegro ou me entristeço? Sigo procurando os meus interesses ou cada vez mais os interesses de Deus e dos meus semelhantes? Ainda fico ressentido quando me fazem o mal? Ou cada vez é mais fácil para mim perdoar como Jesus perdoou? Porque Ele está em mim e Ele me perdoou.
Se um desafeto meu sofre uma injustiça, eu me alegro? Ou minha alegria é a verdade? Meu amor pelo meu irmão está disposto a sofrer, crer, esperar e suportar? Ou quando eu sofro, meu amor acaba? Quando você vê que seu amor por alguém está acabando, é hora de reconhecer que nunca o amou. Nunca o amou. Porque o amor jamais acaba. O amor não acaba. Acabam as imitações do amor. O mais importante de tudo, para encerrarmos essa hora e esse primeiro ponto, essa quarta pergunta. O mais importante de tudo, eu me faço essas perguntas? Eu uso a vida de Cristo como um mapa para saber se eu estou mais perto ou se eu estou mais distante? Como o Vanjo nos falou ontem. Se eu tenho revelação do propósito eterno de Deus, eu sou um prisioneiro. E ser como Jesus vai ser minha obsessão. E toda vez que eu lembrar o quão distante eu sou, quão distante eu estou, eu vou poder imitar Paulo e dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não há lugar para estacionar, irmãos. Mas isso falamos no próximo ponto. Como disse certa vez nosso querido Jaiminho, no grego, todas as coisas, no grego é todas as coisas. Aleluia. Quarta pergunta: o que ocorre, como fica o coração daquele que tem revelação desse propósito? Como fica seu coração? Considera-se um prisioneiro. A partir daí, se tornar mais parecido com Cristo vai ser a questão desta vida. Vive por isso, respira por isso, tem isso como a coisa mais importante de sua vida. Quinta pergunta. Na quarta pergunta nós vimos como fica o ministério. Citamos Filipenses 3, 12 em diante, 12 até o 14. A quinta pergunta. O que ocorre não com o coração, mas com o ministério dessa pessoa? Essa pessoa que está cheia da revelação desse propósito, que esse propósito tomou conta de sua vida, como é que fica o ministério dele? Como fica? Qual de vocês sabe? Qual é o texto das Escrituras que fala sobre essa perfeição em Cristo e que mostra o coração do apóstolo? Não lembram? Colossenses
capítulo 1. Na verdade, o texto é rico, seria interessante, não vamos fazer, mas seria interessante meditar no texto desde o versículo 24. Mas queremos ir direto no ponto onde Paulo revela sua loucura ministerial. Paulo tinha uma loucura ministerial. Paulo não era só louco em crer e buscar esse propósito para a sua vida. Ele tinha uma outra loucura. Aquilo que ele queria para ele queria para toda a igreja. E quando fala toda a igreja, toda a igreja. Colossenses capítulo 1, vamos ler desde o 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual, agora Paulo vai falar dele. O que isso fez com o ministério dele? O qual, Cristo em vós, a esperança da glória, nós anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos alguns a todo homem, mais ou menos, a fim de que apresentemos a todo homem perfeito em Cristo. Você pode assimilar essa loucura? Paulo, quando você escreveu para os Gálatas, você disse que estavam se mordendo. Você chamou eles de insensatos. Você está pensando neles também? Eu quero apresentar todos da galáxia perfeitos em Cristo, nos diria Paulo. Mas e os coríntios, Paulo? Você diz crianças, carnais, os coríntios você não está incluindo. Eu estou incluindo os coríntios, diria Paulo. Eu quero apresentar os coríntios perfeitos em Cristo. Que loucura! Irmãos, não há esperança para a igreja se nós não tivermos nosso ministério contaminado da mesma forma. Você vai começar a crer que o máximo que você pode fazer é ajudar aquele a não cair, ajudar aquele a melhorar um pouquinho. E teu ministério, e a igreja que está na tua casa, vão para o brejo. Ontem o anjo nos deu uma aula, como é que é o brejo? Vaca atolada. Amados, se fosse um projeto nosso, nunca poderíamos dizer uma coisa louca dessas. Mas não é nosso projeto, é de Deus. E se nós recebemos o que Deus nos deu, nós vamos ficar como Deus. E vamos querer apresentar a todos perfeitos em Cristo. E não vamos apontar para menos, não vamos desejar menos. O contrário disto é acomodação. Eu já tenho aí um grupinho, estou cuidando, os irmãos estão aí, um se perde, o outro ganha, o outro aí. Acomodação. Acomodamento. No reino de Deus não existe estacionamento. Não existe. Se você estiver no carro do reino de Deus e disser, estou cansado, e entrar num estacionamento, você vai receber um ticket. E quando você terminar de estacionar seu carro, você vai olhar o que está escrito no ticket. Está escrito morto. Morto. Você e sua obra.
Não existe estacionamento. Ou você avança, ou você desafia os que estão contigo pela palavra de Deus e pela fé em nosso Senhor a avançar, ou você e eles vão regredir. Não há lugar para estacionamento. Eu já ouvi no nosso meio um irmão dizendo que o nosso objetivo é levar todos para o céu. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou vivamos por isso e para isso, ou vamos juntar dinheiro aí fora. Sejamos como Paulo, amados. Sejamos loucos. Quero dizer uma coisa para vocês. Outro dia eu falei num encontro de líderes, que muitos dos líderes estão ficando ou de cabeça branca, ou carecas. Alguns estão ambas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Os anos nos fizeram mais frágeis, mas não nos fizeram mais fracos. Os anos não nos fizeram mais fracos. Vocês hoje não estão pior do que há 20 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Vocês estão provados. Vocês têm experiência em Cristo. Vocês passaram provações e oraram e dobraram o joelho de vocês. Vocês confiaram em Deus e nós vimos Deus atuando. Vocês frutificaram, vocês pregaram o evangelho e as pessoas se converteram, e muitos desses discípulos se firmaram. Nós não estamos mais fracos. Hoje nós podemos mais do que podíamos no passado. Hoje nós somos mais úteis na mão de Deus do que éramos no passado. Creiamos nisso, porque o Senhor está conosco. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia no Senhor. Quando éramos mais jovens, éramos mais egoístas. Hoje podemos servir melhor e de coração mais puro. Quando éramos mais jovens, éramos mais precipitados, afoitos até. Ouvíamos menos a Deus. Hoje conhecemos melhor nosso Deus. E vamos errar menos. Nós não estamos menos capacitados, nós estamos mais capacitados. E nós temos que almejar para Deus uma geração superior à nossa. Nós vamos pregar, nós vamos anunciar, e nós vamos ter no coração essa chama, e vamos querer apresentar a todo homem perfeito em Cristo Jesus. Se Jesus não vier logo, queremos ver uma geração maior e mais santa. Disse certo dia, há 1 ou 2 anos atrás, que eu quero ver uma geração que me envergonhe. Eu quero ver a nova geração e sentir vergonha do que eu fui e do que eu tenho sido. Senhor, que nosso coração e nosso ministério estejam marcados, selados pelo propósito que nasceu em teu coração,
Propósito que nós não temos direito de diminuir, de mudar, de relaxar. Oh Deus, marca a nossa vida, Senhor. Sexta pergunta. Essa aqui vocês vão me dar o versículo assim na tampa. Qual a estratégia para o cumprimento do propósito eterno? Hã? Qual a estratégia? Serviço dos santos. Aonde está? Efésios 4, 11 a 13. Vamos abrir, vamos ler. Vocês já sabem de memória, mas vamos deixar aberto. Vamos revisar isso, porque às vezes aquilo que nós pensamos que está mais claro, pode não estar tão claro assim. Efésios 4, versículo 10, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém. Por que eu pulei? E por que eu pulei? Porque, amados, quando nós não temos clareza, é dessa forma que eu li que acabamos entendendo. Acabamos entendendo que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. E esta é a mentira da qual Deus nos livrou. Não é assim. Não é isso que está escrito. Não está escrito que esses homens vão produzir a edificação do corpo de Cristo. Está escrito outra coisa, completamente diferente. O que está escrito é que esses homens vão fazer um determinado trabalho, que aqui está mal traduzido, dizendo aperfeiçoamento, que a palavra grega é catartismos. E diz que vão fazer um trabalho com os santos, para que os santos desempenhe o seu serviço. E aí, se nós tivermos a igreja como uma companhia de homens, executando o seu serviço, aí vai haver a edificação do corpo de Cristo, na medida que o Senhor está requerendo aqui no versículo 13. E no versículo 16, vai falar de crescimento. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação. Fala de edificação e de aumento. Mais uma vez temos que perguntar: isso é uma teologiazinha pela qual passamos rápido por cima, ou isso está aqui e aqui? Como é isso lá dentro? Esse foi o ponto, lá no princípio, mais requereu do Mário, de mim, do Ivan, oração, conversa, leitura da palavra. A mentalidade da religiosidade da igreja hoje, ela é tão forte, que para a gente poder mudar a cabeça precisa de uma revolução. Na época oramos muito, conversamos muito para poder entender o óbvio. Poderia contar aqui duas experiências que para mim foram marcantes. Naquele tempo, no processo de Deus, para me instruir sobre isso. Eu me lembro de umas férias, especificamente umas férias, que todos os dias Deus me falava a mesma coisa. Amados, eu cheguei a pedir para Deus, disse: Deus, tá bom, Deus, deixa eu tirar minhas férias. Porque todos os dias vinha aquela voz forte do Senhor sobre mim,
E sabe o que Deus me dizia? Assim, insistia. Marcos, não me importa quanto trabalho você faça. Você pode passar o tempo todo pregando, orando, jejuando, e você pode falhar comigo. Se você trabalhar muito, mas não colocar a igreja, os irmãos a trabalhar, você vai falhar comigo. Assim, eu dizia, tá bom, senhor, já entendi. O outro dia a mesma coisa, era uma perturbação dentro de mim aquilo. Um dia eu disse, Deus, deixa eu tirar minhas férias, eu já entendi esse negócio. Será que eu tinha entendido? E Deus ali. Tive uma experiência que me marcou para sempre. Já contei, vou contar outra vez. A pessoa que mais me marcou a minha infância com relação ao evangelho foi minha avó. Uma avó chamada Sara. Foi a primeira pessoa que me botou no colo, assim, e me falou de Jesus com uma ternura que eu nunca tinha visto. Eu cresci impressionado com aquela vovó. Lia a Bíblia como ninguém, orava como ninguém, era doce como ninguém. Toda a minha vida eu tive muito respeito por aquela minha avó. Eu tinha tanto respeito por essa avó, que um dia eu estava na casa dela, quando eu tinha uns 7 anos, ela me ofereceu azeitona, eu disse, não vou comer, não quero, vó. Disse, por quê? Eu não gosto. Ela me chamou e disse, ela me chamava de Marquinhos, disse, Marquinho, eu estou te mandando 2 coisas. Eu estou te mandando comer e eu estou te mandando gostar. E eu comi e gostei. Graças a Deus ela me deu essa ordem, porque hoje eu posso desfrutar da azeitona. Eu tinha muito carinho, muito respeito por essa avó. E a coisa que mais me impressionava era, assim, uma espiritualidade muito espontânea nela, que não era comum lá naquela denominação aonde meu pai antigamente pertencia. E ela era uma coisa diferente dos demais. Pois bem, passaram-se os anos, essa minha avó saiu de Porto Alegre, foi morar em outro estado, e foi morar em Santa Catarina, e eu já vim morar aqui em Salvador, e uma das vezes que eu fui a Porto Alegre, passei por Santa Catarina para ver minha avó e meus tios com quem ela morava. E essa experiência que eu tive, eu creio que foi uma das mais importantes para entender Efésios 4. Porque aquela minha avó me levou para um canto e ela estava tão feliz. E ela queria me contar algo e ela estava assim, radiante. Marquinhos, você está aqui, meu botazinho, você está aqui, meu filho. E veio me contar a seguinte história, que ela estava num ônibus voltando de Porto Alegre para Tubarão, e ela estava lendo, porque ela andava sempre com aquela Bíblia, eu acho que ela nasceu com aquela Bíblia na mão, ela estava com aquela Bibliazinha dela, e ela me contou que a mulher que estava sentada na cadeira ao lado fez assim. Se quando ela fez assim, eu fiz assim. E ela fez assim, eu fiz assim. E acabou com eu assim. E ela mostrou um interesse. E minha avó começou a me contar, radiante, de como aquela mulher a quis ouvir. E mais radiante ainda, ela me disse, Marquinhos, eu comecei a falar, ia falar, e eu sabia falar, eu não sabia que eu sabia falar, eu comecei a falar, e eu falei, e agora ela quer seguir o Senhor. Você imagina o que eu senti? A indignação que eu fiquei, eu tive que me levantar para que ela não visse. A dor que me veio, essa minha avó, a mais santa pessoa que eu conheci na minha infância,
aos 75 anos, ou mais ou menos, não lembro bem, vai descobrir que pode pregar a palavra de Deus. Irmãos, me veio uma indignação contra todo o sistema eclesiástico que deixou aquela mulher cheia do Espírito Santo, sentada numa cadeira, anos, ouvindo. E quando tinha um vizinho que ela queria que se convertesse, ela podia fazer o grande serviço de convidar esse vizinho para a série de pregações que o pastor fulano de tal ia vir para pregar o evangelho. E Deus me falou: vai tu e não faz a mesma coisa com o meu povo. Eu tenho um povo de sacerdotes. Que você tem em casa? Quem são esses que vão à tua casa e se reúnem na tua casa? Como você os vê, assim eles serão. Veja-os como os pobres coitados que precisam de tua palavra, de tua pregação todos os domingos, e assim eles serão, uns pobres coitados que precisam de tua palavra e de tua pregação todos os domingos. Veja-os como Deus disse que eles são. Nação de sacerdotes. Veja-os como profetas de Deus para esse mundo. E assim eles vão ser. Assim eles vão viver. O ministério dos irmãos começa na tua cabeça. Se na tua cabeça você vê aquela mulher de 60 anos, semi-analfabeta, enferma, como uma pobre coitada, é o que ela vai ser o resto da vida, uma pobre coitada na igreja. Mas se você tiver os olhos de Deus, você vai ver aquela mulher semi-analfabeta como uma mulher que tem a sabedoria de Deus para esse mundo. E você vai se dedicar a colocar essa mulher a funcionar. Você vai orar por isso, você vai trabalhar por isso. Eu me preocupo sempre quando um líder de um grupo caseiro está falando demais. Quando um líder do grupo caseiro tem que falar, vá lá, eu não sei se o grupo vai morrer ou já está morto, mas quem anda por aí, por perto da cova, anda. Amados, o Senhor não tem uma creche, não tem um hospital. O Senhor tem um exército. O Senhor tem um exército. E vocês são capitães nesse exército. A função de vocês é levar todos à batalha. O Senhor tem uma família. Vocês são pais e mães nessa família. A função de vocês é cuidar deles também. Mas nunca se esqueçam, amados. O aperfeiçoamento dos santos, de todos os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é mais ou menos como na parábola dos talentos. Diz que um tinha 1 talento, outro tinha 2 e outro tinha 5. Jesus deixa claro, não dá a mesma quantidade de talento para todos. Na igreja é assim. Cada um recebe seu dom conforme a soberania de Deus. Agora vamos fazer uma brincadeira de matemática. Vamos imaginar, eu não digo que é garantido isso, mas vamos imaginar que os pastores, esses mais experimentados, que estão há anos servindo ao Senhor, são os que têm 5 talentos.
desenvolveram a graça do Senhor, têm mais experiência nas coisas de Deus, são os de 5 talentos. Pois bem, no nosso meio nós somos 20 pastores. Quantos? 20, 21, 22? 22 pastores. Se esses 22 se matarem trabalhando, quanto eles podem produzir? 5 vezes 22? Produção? 110. Vamos imaginar, vamos especular, que os líderes são os de 2 talentos. Vamos imaginar que esses líderes se matam trabalhando. Fazem tudo o que podem. Quantos líderes são? 200? 180? 180 vezes 2? 360. Opa, já melhorou. Já podem produzir mais do que os pastores. Vamos imaginar que o restante da igreja, todos, sejam os de 1 talento. Quantos são? 3.000? 3.000 vezes 1 dá quanto? 3.000. O que você quer? Você quer ver os 20 pastores funcionando ou você quer ver os 3.000 funcionando? O Senhor quer ver os 3.000 funcionando, amados. Só tem um probleminha com o de 1 talento. Qual é o probleminha de 1 talento? Hein? Ele gosta de enterrar. Eu não sou assim que nem ele. Eu não sei pregar assim. Eu não sei fazer isso. Nosso papel é ajudar cada um a desenterrar seu talento. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Isso não foi escrito para o Evangevaldo, para o Benito e para o Sérgio. Foi escrito para toda a igreja. Bendito seja o Senhor. Quinta e última pergunta. 7ª. Eu estou mais atrapalhado que... 7ª pergunta. As perguntas vão ficando difíceis porque eu não sei direito como fazê-las, mas eu faço o melhor possível para ajudar a responder. Não creio que eu não estou querendo complicar. Eu não quero complicar. Existe uma dinâmica espiritual. Até aqui nós falamos do coração, aqui falamos da soberania, falamos da revelação, como fica o coração, como fica o ministério, e falamos da estratégia. Mas tem um texto que não fala nem de estratégia, nem de soberania, não fala da revelação. Tem um texto que explica como é que é a dinâmica espiritual, que esse negócio realmente vai acontecer na vida de um discípulo. Tem um texto que fala qual a dinâmica espiritual através da qual essa transformação à imagem de Cristo acontece. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mais uma vez temos que perguntar: cremos no que está escrito? Porque eu não sei o que é mais incrível. Se essa de apresentar a todos perfeito em Cristo, ou essa dinâmica que o Senhor me apresenta aqui em 2 Coríntios. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que acontece? Somos transformados. Vamos ler o texto de trás para frente. Somos transformados na sua própria imagem. Fazendo o quê? Contemplando. Contemplando como por espelho. Amados,
Aqui temos que colocar também a nossa fé. Eu coloquei todas as minhas esperanças nesse versículo. Todas. Outro dia um irmão me surpreendeu dizendo que achou que eu estava equivocado. Eu espero que eu não esteja, porque senão eu estou frito, porque eu coloquei todas as minhas esperanças nessa palavra. Todas. Aqui está me prometendo que o fundamental para mim é que eu ponha meus olhos no meu Senhor. Que eu aprenda a olhar para meu Senhor, contemplar meu Senhor, de tal maneira que o Espírito Santo vai se encarregar de minha transformação. Quando fazemos aquela análise que fizemos no ponto 4, nos comparando com Cristo, não é para ser uma análise simplesmente negativa e dizer, ai, como eu estou longe. Mas também é uma forma de olhar para o Senhor, de mais uma vez nos encantarmos com tudo o que o Senhor é e deixarmos que o nosso coração seja tomado por aquilo que Ele é. Eu já contei para vocês, vou contar de novo, já que o Mário me respaldou e disse repetição. Eu vou contar de novo para vocês a parábola do homem feio. Lembram da parábola do homem feio? Começou quando ele era garoto. Ele já não era grande coisa. Mas o problema foi que o pai e a mãe começaram a dizer que ele era feio, toda hora. Sai para lá, feioso! Coitadinho. Você já está até com pena dele, né? Vai, você é feioso! E ele foi crescendo com aquele negócio, eu sou feioso, sou feioso. Quando ele cresceu, ele não casou, porque ele nunca saiu para a rua. Ficou com tanto medo de sair para a rua, porque ele era feio, que ele nem casou. Aí, ele mandou tirar os espelhos todos de casa. Ele não tinha espelho em casa. A coisa que ele mais detestava era chegar na frente do espelho de manhã e olhar. Eu sou feio. Pobre coitado. Você tem pena dele, não tem? Aí alguém disse para ele, seu problema é um complexo, seu pai e sua mãe falaram tanto para você, que você ficou com complexo. Então, está aqui o endereço de um psicólogo, o melhor psicólogo da cidade, vai lá, procura esse cara vai resolver teu problema. Lá foi ele, foi ver o psicólogo. Chegou lá, o psicólogo ouviu a história dele toda. Esse é meu pai, minha mãe, não sei o que é complexo, eu não sei se é complexo, não sei o que é. Finalmente, depois de uma sessão de 2 horas, cara, ele teve que pagar muito por aquelas 2 horas, o psicólogo deu o veredito e disse, rapaz, eu já diagnostiquei seu problema e tenho a solução para ele. Fácil. Primeiro, o seu problema não é complexo de feiura. O seu problema é que você é feio mesmo. Aliás, vou te dizer, você é muito feio. Todo esse dinheiro para ver esse sujeito me dizer um negócio desses. Não, calma. Eu tenho a solução para você. Que solução, cara? Você me disse que eu sou mais feio que você já viu. Não tem solução para mim. Não, eu tenho uma solução para você. Você como? Abriu a gaveta, tirou um envelope e só eu tenho aqui a fotografia do homem mais bonito que existe na face da terra. E você quer fazer o quê? Você quer me envergonhar mais ainda? Não. Acontece que essa fotografia é mágica. Você vai levar essa fotografia para casa e todos os dias você vai ficar olhando para ela. Você vai olhar para essa fotografia, vai olhar. E eu te garanto uma coisa,
você vai ficar bonito igual a ele. Além de me chamar de feio, você ainda quer me engambelar com uma história dessa. Ora, amados, é óbvio, as parábolas de Jesus sempre eram coisas verossímeis que poderiam acontecer. As minhas são inverossímeis. Só tem um detalhe. Para a vida natural, não existe essa fotografia. Mas para aquilo que importa, existe. O que o apóstolo está nos dizendo é a mesma coisa. Deus está nos dizendo a mesma coisa que esse psicólogo. Deus está dizendo, eu sei que você é feio. Por favor, pare de choramingar a sua feiura para mim. Porque você sabe, aliás, me deu muito trabalho te convencer, porque você pensava que era bonito. E até eu poder te mostrar que você é feio, horroroso, me deu muito trabalho. Mas o meu espírito te convenceu do pecado. Aí você viu a feiura sua. Mas eu tenho aqui uma foto. Eu tenho meu filho. Você te dedica a olhar para ele. Faça como a maior, mais importante tarefa de sua vida, olhar para meu filho. E você vai ser transformado à imagem dele. Todos nós, com o rosto desvendado. Rosto desvendado significa livres para contemplar. Não temos mais a deficiência que tinha Moisés, que contemplava quando Deus aparecia. Quando Deus ia embora, ele não podia contemplar mais. Não, o nosso rosto está desvendado porque estamos diante de Deus todo o tempo. Todo o tempo. Sabe qual é a coisa mais gostosa de manhã, quando você abre os olhos? Você abre os olhos e o Espírito Santo te mostra que o Pai está diante de você, que o Filho está diante de você, que você está sentado num trono junto com Deus. O tempo todo, o dia inteiro. Amados, creiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos promete isso, que contemplando vamos ser transformados à sua imagem. Então, nós temos um propósito que nasceu, recebemos de Deus seu propósito, que nasceu no coração de Deus, antes da fundação do mundo. O que mais? Segundo ponto, me digam vocês. Esse propósito está garantido. Qual a garantia? As coisas que nos parecem difíceis na nossa vida estão a serviço deste propósito. Como? De que forma? Pela soberania de Deus. Todas as coisas cooperam. Aquele que tem revelação desse propósito, ele se sente como um prisioneiro. No seu ministério ele vai ser um louco, porque ele vai querer o quê? Apresentar todo homem um pouquinho melhor. Perfeito em Cristo Jesus. Esse propósito tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Serviço dos santos. E há uma dinâmica para a nossa vida pessoal, que faz e vai fazer com que isso aconteça. Qual é? Contemplar a Cristo Jesus. Senhor, te agradecemos muito, Senhor,
tua paciência conosco. Ó Senhor, como tu és paciente e bondoso, Senhor. Ó Senhor, como nós esmorecemos fácil, como nós diminuímos fácil, mas basta um olhar para Ti, Senhor, e vemos que Tu nos acolhes, nos animas e nos levas adiante. Te damos graças pela Tua palavra, graças por Jesus, graças, Senhor, por um plano tão amoroso, graças, Senhor, graças, bendito é o Teu nome. Agora marca nosso coração mais uma vez, Senhor, e renova-nos na esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Renova-nos nessa esperança, Senhor, em nome de Jesus. E faz-nos anunciadores desta verdade. Ajuda-nos a ir adiante e levar todos os demais irmãos conosco adiante, Senhor. Ajuda-nos a tomar nossos amados pelas mãos e levá-los pelo caminho junto conosco, Senhor, em direção à Tua vontade. Ó Senhor, aclara, renova a nossa visão. Fortalece nosso espírito. Tu és a nossa força. A nossa força não vem dos músculos, não vem dos ossos. A nossa força vem da Tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa alegria é estar unidos a Ti nesse propósito, pertencer a Ti nesse propósito, ser cooperadores com esse propósito e ver esse propósito se cumprindo na vida de muitos. Essa é a nossa alegria e essa é a nossa força, Senhor. Bendito é o Teu nome para sempre. Amém, Senhor. Aleluia.